A polícia está investigando a morte de uma estudante de 16 anos na cidade de Pedra Branca. A garota, que também era modelo, desapareceu após sair com amigos. Acontece, minha gente, que o corpo dela foi encontrado em uma casa em construção. Ricardo Lima volta abrindo esse bloco para conversar com a gente acerca da atualização do caso. Ricardo, o que a polícia já sabe sobre essa morte? Olha, Isis, pelo menos os detalhes que foram revelados e disponibilizados para a imprensa, e não somente para a imprensa, mas para os familiares, ainda não são suficientes para apontar o que de fato aconteceu. Essa jovem, ela foi encontrada morta em uma casa lá que estava sendo construída, nas proximidades do bar onde ela estava com a amiga e mais 2 adolescentes que ela conhecia recentemente. E aí, amiga, um laudo foi emitido e esse laudo ele é inconclusivo. A única coisa que o laudo diz foi que havia comida na traqueia dessa jovem, né? Que a traqueia é o tubo que liga ao pulmão para facilitar a respiração. Havia resto de comida na traqueia dessa jovem e o laudo diz que ela não sofreu, nem sofreu agressão e nem sofreu abuso sexual. Então, diante desses fatos, muitos dos questionamentos ficam ainda mais, aumentam ainda mais em razão do que pode ter acontecido. Porque as pessoas que estavam com ela apresentam uma versão, depois mudam a versão e essa confusão de informações só deixa a família ainda mais aflita, sem saber o que aconteceu. Esse laudo não é o suficiente, é um laudo preliminar que foi emitido para a polícia em respeito à dor dos familiares que também buscam por informações, mas de acordo com o padrasto dessa garota, da Gabriele, outros 3 laudos ainda serão emitidos e eles é que definitivamente irão dizer o que de fato aconteceu, se ela morreu asfixiada com comida, se ela comeu e provocou, se ela passou mal ao ingerir essa comida que teria supostamente ingerido nesse bar lá do município, só que somente ela passou mal, os demais não tiveram nenhum problema. Então, tudo isso ainda está dentro de um campo ainda bastante nebuloso sobre o que de fato provocou a morte da garota Gabriele Moreira, de 16 anos, que era a rainha da vaquejada lá do município, né? Lá do município de Pedra Branca, no sertão central cearense. E essa jovem, ela era modelo, estudava ainda, cursava o ensino médio, ela participava desses eventos e havia sido coroada, né, como a rainha da vaquejada lá do município, lá na região. E agora estão todos na cidade, principalmente os familiares, querendo saber o que de fato provocou a morte dessa garota. Mas, além disso, saber também, Isis, por que ao sair do bar eles não foram para um local muito mais habitado, com outras pessoas por perto, e resolveram ir para um prédio que estava em construção e que era protegido na falta de portas por pallets para que ninguém entrasse. Esses pallets eles foram quebrados e eles entraram nesse local. E o corpo dessa garota foi encontrado exatamente nesse cenário que nós acabamos de descrever. Então, são muitos questionamentos para os quais as autoridades ainda não têm as respostas e está trabalhando com o objetivo de elucidar esse caso. A Polícia Civil, lá de Pedra Branca, assumiu as investigações, mas aguarda também a divulgação dos laudos, né, a confecção dos laudos, para ter indícios suficientes que possam nortear as investigações e, se houver culpados, apontar esses culpados à justiça. Imaginando, Ricardo, a cabeça dos pais dessa garota cheia de sonhos, cheia de expectativas, cheia de projetos, 16 anos apenas, não começou nem a viver. E, infelizmente, já teve sua trajetória interrompida por essa morte. Pode ter sido vítima de engasgo. Quando você fala da questão da alimentação na traqueia, eu já lembro logo de engasgo. Pode ter sido também. E os adolescentes provavelmente se desesperaram numa situação como aquela, no lugar de pedir ajuda, correram e a menina lá ficou. Então, assim,
é complicado dar qualquer tipo de informação agora, até para não atrapalhar, tendo em vista que o padrasto falou que ainda tem outros 3 exames a serem divulgados, né? Então, a gente vai ficar na expectativa acompanhando. Ah, mas eles invadiram a propriedade. Vai imaginar o que é que passa na cabeça de adolescente, né, Ricardo? Pois é, Isis, eu imagino que se ela tivesse enjoada, querendo provocar, ela não queria fazer isso no meio da rua, né? Para depois não ser julgada. Talvez por esse motivo tenha entrado nesse imóvel em construção. Mas são apenas conjecturas, elas podem ser assertivas ou equivocadas. A gente não tem mesmo como dar qualquer parecer sobre isso. Agora, o importante é saber o que dizem as pessoas que estavam com ela, fazer uma acariação, né? Esse trabalho a polícia já está realizando antes mesmo desses laudos ficarem prontos, né? Para que eles possam tirar o maior número de informações possível, porque segundo o padrasto que conversou com a amiga dela, ela apresenta uma versão para ele, para outra pessoa já apresenta outra, para uma terceira pessoa já conta de forma diferente. Eu não sei se essa garota está perturbada com tudo isso que aconteceu, não é fácil uma situação como essa, mas essa divergência de informações coloca muitos pontos de interrogação na cabeça dos familiares e da própria polícia, que vai ter que dar uma resposta para a sociedade para esse caso, não é isso? Qualquer coisa que a gente fale, né, Ricardo, fica precipitado, é irresponsável, então nós temos que respeitar aí essa dor da família e aguardar com paciência, com tranquilidade, as próximas respostas, né, que estão por vir e, claro, deixar aqui os nossos sentimentos, nosso abraço acolhedor aos familiares, Pedra Branca que está de luto, a escola dessa garota, a sociedade como um todo, os amigos, né? Porque, afinal de contas, foi uma morte muito estúpida. Por que estúpida? Porque ninguém esperava. A menina saiu de casa boa, estava curtindo com os amigos, foi para uma lanchonete, de repente desaparece e os pais encontram essa menina morta. Então, vamos aguardar aí o resultado final. A gente volta a falar aqui no programa. Ricardo, se você receber antecipadamente algum laudo, alguma informação, você é prioridade. Muito obrigada, viu?